Atenção bolsominions, todos alertas. O mundo está em perigo. Até o The Washington Post, porta-voz da CIA e do Deep State dos Estados Unidos, virou comunista. E está conspirando contra o nosso mito Bolsonaro, o nosso salvador da pátria, da propriedade e da família. Vejam a seguir a reportagem que aquele jornal ousou escrever, conspirando contra o governo da colônia. As favelas do Brasil, negligenciadas pelo governo, organizam sua própria luta contra o coronavírus. Quando o coronavírus chegou ao Brasil, Larissa da Silva, 24 anos, se inscreveu para ajudar seus vizinhos como presidente de rua da Viela da Harmonia na favela de Paraisópolis, em São Paulo. Nós desempenhamos o papel do governo, disse ela. O Covid-19 já está chegando muito perto de nós, pessoas infectadas na comunidade, com mortes acontecendo. Mas melhor que o medo é o sentimento de ajudar os outros. Quando a presidente da Viela da Harmonia caminha pela rua, seus eleitores tomam nota. Um vizinho idoso precisa de mantimentos. Uma mãe está procurando fraldas. Outra família pede sabão. Apenas algumas semanas atrás, Larissa da Silva não sabia de onde viria sua próxima refeição. Agora, a mãe solteira de 24 anos é responsável por garantir que as 70 famílias que moram na rua sobrevivam ao surto de coronavírus no Brasil. Da Silva é uma das 400 novas presidentes de rua em Paraisópolis, responsável por ajudar seus vizinhos da maior favela de São Paulo a garantir alimentos, ajuda e assistência médica. Favelas densamente compactadas do Brasil se preparam para o coronavírus, isso matará muita gente. O programa, criado quando os casos no maior país da América Latina começaram a explodir, é uma das muitas soluções encontradas pelas pessoas das favelas de baixa renda do Brasil para contornar uma resposta dividida do governo à piora da crise da saúde. Os líderes comunitários em alguns dos bairros mais atingidos do país estão contratando ambulâncias, criando fundos de desemprego e até construindo bancos de dados independentes para rastrear casos e mortes. Enquanto a Ásia, a Europa e os Estados Unidos estão tentando reabrir devido a longos bloqueios por coronavírus, os casos na América Latina estão explodindo. A Organização Mundial da Saúde registrou mais de 136 mil novos casos em todo o mundo no domingo, um recorde. A OMS declarou a América Latina o novo hotspot da pandemia. O Brasil registrou mais de 772 mil casos, perdendo apenas para os Estados Unidos, e mais de 39 mil mortes. Mas os números oficiais são altamente contestados. Os epidemiologistas acreditam que os casos reais e as mortes são substancialmente mais altas. Os presidentes de rua de Paraisópolis se reúnem para coordenar seus esforços. Da Silva perdeu o emprego em restaurante em março. Em poucas semanas, ela não podia mais dar ao luxo de alimentar seus filhos, com idades entre 2 e 5 anos. Estavam olhando para a despensa uma tarde de abril, até a última colherada de feijão, quando um vizinho tocou a campainha para pedir farinha a seus próprios filhos por mais um dia. Foi nesse momento que eu disse que tinha que fazer alguma coisa, disse ela. Tornou-se mais importante ajudar os outros do que ter medo. À medida que as mortes por coronavírus no Brasil aumentam, Bolsonaro limita a divulgação de dados. O vírus atingiu as favelas pobres do Brasil, principalmente negras, de maneira desproporcional. Em São Paulo, as pessoas que vivem em áreas mais pobres e contraem o vírus têm até 10 vezes mais chances de morrer do que as pessoas em áreas ricas, de acordo com dados divulgados pelo Departamento de Saúde da cidade. Os residentes negros de São Paulo têm 62% mais chances de morrer do que os brancos. Da Silva cuida de seus filhos em seu barraco de um quarto em Paraisópolis. Da Silva ajuda a vizinha Maria Marinávia. Marinávia mora sozinha. Ela teve uma gripe que suspeitava ser Covid-19 e ficou desnutrida. Quando fiquei doente, Da Silva me ajudou, me levou para casa, me deu sopa, me corrigiu, disse Marinávia.
Ela já fez muito por mim. Se não tivesse alguém como ela, morreria. Os médicos culpam o crescente número de mortos no Brasil em parte pela resposta dividida do governo. Mesmo com o aumento dos casos, o presidente Jair Bolsonaro denunciou medidas de isolamento social impostas pelos governadores e se uniu a protestos pedindo a reabertura da economia. Ele está no seu terceiro ministro da Saúde desde o início da crise. Os 2 primeiros se recusaram a apoiar seus pedidos para acabar com as medidas de distanciamento social e promover tratamentos com hidroxicloroquina. Lamentamos todas as mortes, disse Bolsonaro a repórteres. Mas é o destino de todos. Muitos nas favelas do Brasil estão rejeitando esse destino. No Brasil, um moribundo e uma busca desesperada por uma cama aberta. As favelas são berços do ativismo há muito tempo. Muitos foram invadidos por gangues criminosas violentas que impõem restrições sobre quem pode entrar e sair. Isoladas dos serviços governamentais, as comunidades informais muitas vezes criaram instituições paralelas, incluindo correio, internet e sistemas de saneamento, e complementaram os fracos sistemas de saúde e educação. Uma escola pública em Paraisópolis é agora um centro de acolhimento para pacientes com o Covid-19. Apoiado por doações, pode acomodar até 520 pessoas. Essa tradição de solução criativa de problemas se espalhou durante o surto. Quando as pessoas da favela do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, viram que as estatísticas de coronavírus da cidade estavam excluindo os casos nas favelas, eles criaram seu próprio banco de dados para rastrear a doença. A Associação de Moradores da Comunidade do Rio Cantagalo se uniu a uma organização não governamental local para pulverizar desinfetante. Depois que Juliana Carmo, de 20 anos, viu mensagens se espalhando nas mídias sociais dizendo às pessoas do bairro Honório Gurgel do Rio que climas quentes restringiriam o coronavírus e que máscaras doadas estavam contaminadas com o vírus. Ela se uniu a outros jovens do Rio para mapear e combater notícias falsas. Eles produziram um vídeo abordando as informações erradas mais comuns e estabeleceram uma linha direta para ajudar as pessoas a avaliar as reclamações. Sempre sofremos com a falta de informações, disse Carmo. Notícias verdadeiras e confiáveis são mais importantes agora do que nunca. Enquanto outros países procuram se abrir, o Brasil não consegue encontrar uma maneira de fechar. Da Silva se inscreveu online para representar a Viela da Harmonia. Beco da Harmonia é uma estrada de terra que atravessa Paraisópolis, uma favela de 100.000 habitantes. Todos os dias, ela se aventura entre as casas de madeira compensada e estanho para entregar máscaras e álcool gel, verificar os sintomas da Covid-19 e inscrever famílias famintas para receber doações. O programa forneceu a ela um curso de primeiros socorros de 6 horas, liderado pelo Corpo de Bombeiros local, que lhe mostrou como monitorar a progressão do vírus, quando chamar uma ambulância e como ajudar pacientes que sofrem de sintomas graves. Manifestantes de Paraisópolis exigem mais ações do governo contra o coronavírus. A Associação de Moradores de Paraisópolis organizou o primeiro protesto contra o coronavírus no Brasil em maio. Quase 400 presidentes de rua marcharam até a Prefeitura de São Paulo para exigir medidas para combater a propagação da doença. Gilson Rodrigues, presidente da Associação de Moradores de Paraisópolis, viu os casos começarem a subir em março. Ele sabia que favelas como a dele, onde as famílias estão muito unidas e muitas não têm escolha a não ser continuar trabalhando, seriam devastadas. Ele iniciou o programa do presidente de rua para monitorar de perto e retardar a propagação do vírus. Decidimos criar alternativas para que, se o governo não fizesse seu trabalho, poderíamos nos mobilizar para evitar o sofrimento na comunidade, afirmou. Bolsonaro, canalizando Trump, descarta medidas de coronavírus é apenas resfriado. Rodrigues organizou várias dezenas de voluntários para fazer máscaras,
transformou as escolas e academias fechadas do bairro em enfermarias de isolamento e estabeleceu uma plataforma online na qual os moradores desempregados podem solicitar ajuda financeira. Depois que os moradores se queixaram de que o governo não estava respondendo a ligações de emergência nas favelas, a associação contratou uma ambulância 24 horas exclusivamente para o bairro. Para pagar pelos projetos, a associação iniciou campanhas de crowdfunding de mídia social que arrecadaram milhares de dólares. A Associação de Bairro de Paraisópolis contratou ambulâncias particulares durante o surto. O serviço é coordenado por voluntários e agentes de saúde financiados pela comunidade. Sandra Jovchelovich, psicóloga social da London School of Economics, estuda o papel da resiliência e da identidade na organização de base nas favelas. Ela trabalhou com as Nações Unidas para espalhar o desenvolvimento de baixo para cima para a África e o Oriente Médio. Ela acredita que as comunidades de baixa renda nos Estados Unidos e na Europa podem aprender com a resposta das favelas. A pandemia nunca será derrotada através de políticas de cima para baixo, disse Jovchelovich. É preciso haver uma ação baseada na comunidade. Dessa forma, as velas têm muito a ensinar ao norte. Reportagem de Marina Lopes. Antes de ingressar no jornal Washington Post, Marina Lopes se reportou a Reuters em Moçambique, Nova York e Washington. As fotos produzidas para o Washington Post são de Rafael Vilela. 10 de junho de 2020. Isso é uma conspiração mundial, comunista, contra o mito. Essas mortes são todas de comunistas, que só estão morrendo, para derrubar o mito. O mundo todo tá virando comunista só para impedir que a gente seja americano. Não podemos deixar isso acontecer. Afinal, o nosso sonho é com o pato da Disney. E aí Bolsominion vai deixar isso barato. Precisamos nos preparar para invadirmos os Estados Unidos, caso nosso chefe, o Donald Trump, perca as eleições, em nossa pátria matriz, Brasil acima de tudo, e o Deus Trump, acima de todos.